Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, a rotina de um carteiro, profissão que mesmo em plena era digital ainda exige trabalho duro. Sou Joyce Rocha, tenho 62 anos de idade, dentre os quais trabalho 31 anos na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Saiba como é o dia a dia do entregador de cartas e quais as garantias dadas pela lei a esse profissional. Despedida indireta, você sabe o que é isso? Esclareça suas dúvidas. Ela é a justa causa aplicada do empregado ao empregador. Companhia Energética da Bahia ganha processo na justiça contra trabalhador que pediu vínculo de emprego. Tudo isso e muito mais. TV TST está no ar. Em plena era digital, algumas profissões ainda resistem e seguem dependendo do trabalho do homem. Uma delas é a de carteiro. E ser carteiro no Brasil não é só abrir a caixinha do correio e depositar um envelope lá dentro. É preciso estudo, treinamento, disposição. Saiba agora como é o dia a dia do entregador de cartas e quais as garantias dadas pela lei a esse profissional. A moradora sai para assinar a entrega. Oportunidade para o carteiro mostrar aquele bom humor típico de quem tem prazer no que faz. E espero trazer ótimas notícias, tipo aquela que você ficou rica e milionária. Ah, isso é bom demais, vou esperar por ela. Rocha é um colecionador de amizades. Entrega correspondências em uma região nobre de Brasília. Maria só abre a porta para ele. Hoje em dia não tem como a gente confiar em ninguém mais, não. Até pela questão da segurança, porque suponhamos, como eu estou aqui todos os dias, evidentemente que eu não vou cometer um deslize. Agora, se vir um desconhecido, aí sim ele cairia em desconfiança. Não há portão, de jeito nenhum, sabe se for para ele. Figuraça esse carteiro, hein? Sou Joyce Rocha, tenho 62 anos de idade, dentre os quais trabalho 31 anos na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A profissão de carteiro é regida pela CLT. O trabalho deles é separar as correspondências por região e depois ir para as ruas entregar. Entregam entre 900 e 1.200 correspondências por dia. O piso salarial é de R$ 980. Os carteiros têm benefícios e direitos assegurados. Férias, auxílio creche ou auxílio babá para as funcionárias, 13º salário, 14º salário para trabalhadores noturnos, adicional de risco de 30% para os carteiros, plano de cargos, carreira e salário, vale alimentação de R$ 900 e plano de saúde, que tem sido motivo de muita luta para a categoria. A vida útil de um carteiro é de 10 anos. Tem gente que tem 20, 30 anos com um carteiro. Então, você já vê que já tem uma irregularidade aí, e aí a pessoa ainda aposenta doente, ainda sem os seus benefícios de fato que ela tem. O Brasil tem mais de 63 mil carteiros. Para se tornar um, é preciso ser aprovado em concurso público. Além dos exames médicos, o candidato tem que fazer os testes físicos, que são eliminatórios. Ele tem um teste de dinamômetro, onde ele vai fazer um teste de força muscular, tanto para o homem como para a mulher. E após esse teste, ele tem um teste da barra fixa, onde o instrutor, a pessoa que está acompanhando ele nesses testes, vai dizer quantas vezes ele vai fazer esse esforço na barra fixa. Na minha época, o concurso não foi tão difícil, exigia primeiro grau e agora exige segundo. O exame físico também não era tão rígido, agora
está mais avançado, mais evoluído. Corrida, barra, apoio, máquinas de academia, puxar peso. Então eu acho que está mais difícil, principalmente para a mulher. Vida de carteira não é fácil. Bolsa de 8 quilos no ombro. Peso máximo para a carteira. Para o carteiro, o peso pode chegar a 10 quilos. Rosângela caminha cerca de 4 quilômetros em média. Mas, normalmente, os carteiros chegam a andar 12 mil metros, todo santo dia. Sou Rosângela Gomes, carteira dos Correios há 13 anos. O carteiro faz o trabalho a pé, de bicicleta ou motorizado. A jornada diária é de 8 horas. Ele pode trabalhar aos sábados para cumprir as 44 horas semanais e aos domingos em escala de plantão. Depois de aprovado no concurso, o carteiro recebe treinamento durante 2 semanas. A gente prepara ele na sala de aula para todas as ações que ele vai desenvolver no dia a dia, dentro de um centro de distribuição domiciliar, dentro de um CDD, dentro de um CE, que é o Centro de Entrega de Encomenda, e dentro de um AC com distribuição. São os pontos onde o carteiro vai desenvolver as atividades dele. Agora eu vou entregar uma encomenda que é registrada e eu preciso de assinatura. Bom dia. Bom dia. A senhora assina para mim, por favor. Aqui. É legal uma mulher, né? Trabalhar como carteira. Rocha, de 72 anos, começa a jornada cheio de disposição. A primeira viagem é de ônibus. O ônibus que me destina onde está a bicicleta e a bicicleta para cobrir o percurso. Carteiros não pagam passagem, tem passe livre quando em serviço, uniformizados. O carteiro precisa de proteção, não pode brincar com o poder do sol. Além do protetor solar, usa boné e bebe 3 litros de água por dia. É o caso do Rocha, né? Anteriormente, as minhas mãos queimaram-se tanta que chegou a sangrar. Eu temendo a desenvolver um câncer de pele, eu passei a usar o sistema de luva, o que me viabilizou bastante. O chapéu é idem, porque um sol muito quente realmente me prejudicou aqui as minhas orelhas. E esse chapéu, como os senhores percebem, ele protege não só a cabeça, como também as orelhas. Manga longa também, exatamente por causa do sol, a questão do sol. E essa garrafa com água aqui, que me ajuda tanto, porque a água é básica, é essencial. Quem toma água tem uma tendência para ter uma boa saúde. Mas e aí, com tanta água, precisa de banheiro, né? Mas o que ocorre mesmo no carteiro é que ele tem que improvisar, porque o trabalho esse tem que ser realizado. Então, digamos, não é qualquer coisa que vai lhe barrar. Por exemplo, mau tempo eu uso um guarda-chuva. E o banheiro, talvez no posto de gasolina, é uma ótima. Rocha chega à região de distribuição e vai até a casa onde o dono cedeu um cantinho para ele guardar a bicicleta. O cão late para nossa equipe, mas ele é amigo do carteiro. Já viu isso? Não, eu já tive problema com o cachorro, não com esse. Em outras oportunidades. Esse eu diria é social, não é antissocial. A educação e a boa comunicação de Rocha são ferramentas de trabalho que cativam o público. Eu acho que hoje em dia as pessoas não estão valorizando muito, né? Mas nunca perdeu seu valor. Para mim é importantíssimo o serviço dos Correios. Carteiro é uma figura Obrigado. ímpar, ainda mais o seu Rocha aqui já há mais de uns 30 anos. 30 anos aqui com a gente, que a gente já conhece. Nos Correios, o talento pode levar os carteiros à ascensão na empresa. Glauco é um exemplo. 16 anos na empresa do governo. Começou como carteiro e hoje é gerente de um centro de distribuição domiciliar. Chefia uma equipe de mais de 70 pessoas. Então eu entrei na empresa, tinha muita vontade de crescer dentro da empresa. Então eu deixei de fazer somente o meu serviço como carteiro e procurei minha chefia imediata, né? E ofereci, se tiver uma outra atividade que eu possa ajudar internamente, depois do meu trabalho ou até antes, né? Estou à disposição. Então eu me oferecendo para o meu gerente na época, né? Então ele me deu essa oportunidade, né? E aí eu fui crescendo dentro da empresa. E quando chega o Natal, aí o coração se abre.
O projeto Papai Noel dos Correios, que existe há mais de 20 anos, envolve os carteiros e também os funcionários da empresa, de uma maneira geral, numa corrente do bem. Eles entregam os presentes das pessoas que adotam cartinhas que foram escritas por crianças de escolas públicas para o Papai Noel. É cada pedido. Bom, eu me lembro do caso de um garotinho que escreveu porque ele queria muito ganhar um videogame, mas ele entendia que era um presente caro, mas o que ele estava precisando naquele momento era uma cadeira de rodas para o avô, que tinha sofrido um derrame e que não estava conseguindo andar. E que se o Papai Noel pudesse dar uma cadeira de rodas para ele, ele seria o menino mais feliz do mundo. É óbvio que ele ganhou a cadeira de rodas e também ganhou o videogame. Convidamos o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Meu nome é Aron, sou estudante. Eu queria saber se existe um período mínimo para o trabalhador receber o seguro-desemprego novamente? Existe sim. A lei exige um período mínimo de 16 meses para que o trabalhador que já recebeu o seguro-desemprego possa fazê-lo novamente. Esse é o chamado período de carência, que é um tempo mínimo para que possa o trabalhador se habilitar a receber o seguro-desemprego. E no próximo bloco, eletricista terceirizado da Companhia Energética da Bahia não tem reconhecido o vínculo de emprego. A decisão é dos ministros do TST. Não saia daí, a gente volta já. Notificação é assunto da súmula número 16 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 16 do TST diz: presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. Na Justiça do Trabalho, diferentemente da Justiça Comum, quando se entra com uma reclamação trabalhista, ou seja, o pedido inicial do trabalhador, é encaminhada uma notificação via correio informando aquele que vai receber a notificação que ele tem um prazo para apresentar a defesa e o prazo e a data específica marcada para a audiência. Na Justiça Comum, isso se dá por meio de mandado, através de oficial de justiça. Na Justiça do Trabalho, em que se prima pela celeridade e economia, é encaminhada uma notificação via correio. Essa notificação, então, é expedida pela Secretaria da Vara do Trabalho e sai uma data de postagem. E presume-se, na Justiça do Trabalho, que após aquela data de postagem, aposta pelo correio no aviso de recebimento, na notificação, presume-se que em 48 horas o destinatário recebeu aquele documento. Se porventura o destinatário receber num prazo superior às 48 horas, compete ao destinatário provar na justiça que recebeu aquela notificação em prazo superior a essa data de 48 horas. Essa notificação não só vale para a primeira audiência, quando se apresenta a defesa, mas para todos os atos decisórios do juiz. Então ela é importante porque dali se contará a data para um recurso ou eventual manifestação da parte. Então é por presunção relativa que se presume as 48 horas do recebimento. Eletricista terceirizado da Coelba, Companhia de Eletricidade da Bahia, pede no TST para ter vínculo de emprego reconhecido. Só que o pedido não foi aceito pelos ministros. Veja o porquê na reportagem de Cláudia Almeida. O
eletricista foi contratado por uma empresa terceirizada para prestar serviços à Coelba, Companhia de Eletricidade da Bahia. Exercia a atividade de leiturista. Depois de ser demitido, o eletricista entrou na justiça alegando que foi contratado de maneira irregular pela empresa que prestava serviços à Coelba e que, por isso, ele teria direito de ter reconhecido o vínculo de emprego junto à companhia. Na sessão de dissídios individuais do TST, a polêmica foi sobre a legalidade ou não da terceirização dos profissionais que atuam como leituristas. O relator, ministro Brito Pereira, entendeu que a atividade pode sim ser realizada por uma empresa prestadora de serviços. Considerando que tanto aquele que faz a leitura do consumo pode ser feito tanto por empregado da empresa concessionária de serviço público, mas porque não integra a ação principal da concessão, pode mesmo ser objeto de terceirização. Houve divergência. A terceirização aí, a prestação de por interpessoa, é a regimentação típica de mão de obra. Eu, no caso, eu nem admitiria como o permissivo contido no artigo 25 da lei especial, porque, na realidade, não é nem atividade inerente. É a atividade em que a prestação de serviço é dirigida pelo tomador e não pelo prestador. Por essa razão, eu peço a máxima vênia à Sua Excelência, o ministro relator, dele eu estou divergindo para não conhecer perdão, ele está conhecendo pela divergência. Isso. Sim, para conhecer por divergência e negar provimento. E, no mérito, negar provimento ao recurso de embargo. Por maioria, os ministros entenderam que a função de leiturista faz parte da atividade principal da empresa e, por isso, não pode ser terceirizada. Que faz parte do próprio objeto social da empresa, é a atividade essencial da empresa, não há como não se entender que não integra atividade fim, por isso a ilicitude da terceirização. Eu peço vênia ao doutor relator para acompanhar a divergência. Com esse entendimento, o eletricista teve reconhecido o vínculo de emprego e vai receber todos os direitos trabalhistas, entre eles, fundo de garantia por tempo de serviço, férias e seguro-desemprego. Despedida indireta. Você sabe o que é isso? A resposta é no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O Mauro Divinoli, de Brasília, tem algumas perguntas sobre gorjetas. O que é a despedida indireta? A despedida indireta, de uma forma simples, ela é a justa causa aplicada do empregado ao empregador. Ou seja, quando o patrão está descumprindo alguma cláusula do contrato de trabalho, ele está deixando de fazer algum recolhimento necessário ou ele está exigindo alguma coisa do trabalhador que seja ilegal ou fora da sua capacidade, o empregado pode se recusar a fazer as tarefas ou pode se desligar do local de trabalho e dizer para o patrão, eu não vou mais trabalhar para você e estou querendo os meus direitos. É como se ele estivesse aplicando uma justa causa no seu patrão. Quais os motivos para configurar a justa causa do empregador? Vários motivos. Entre eles, nós podemos destacar exigir do trabalhador alguma coisa que esteja fora do seu contrato de trabalho, exigir dele alguma coisa que esteja fora da sua capacidade de trabalho, agredir fisicamente ou agredir moralmente, assediar moralmente o empregado. Podemos destacar também qualquer coisa que seja feita contra a família do empregado, agredir fisicamente ou moralmente a família do empregado, deixar de cumprir obrigações que estão no contrato de trabalho, como, por exemplo, o pagamento do salário em dia, como, por exemplo, os recolhimentos fundiários, reduzir o salário, fazer reduções nas comissões ou na forma de recebimento desse empregado, e exigir do empregado que faça alguma coisa que seja contrária à lei,
todos esses motivos. Qualquer coisa que contrarie o contrato de trabalho, que contrarie a lei, que contrarie os bons costumes e que for exigido do patrão para o empregado, ele pode pedir essa rescisão indireta. Quais os procedimentos que o funcionário deve tomar para requerer a despedida indireta? Nós sempre orientamos que de cara procure um advogado, que o advogado ele vai saber exatamente o que tem que ser feito. De qualquer forma, o empregado ele não deve se afastar simplesmente do local de trabalho. Ele deve primeiro notificar o empregador, informar a ele que está deixando de trabalhar ou que está entrando com um pedido de rescisão indireta e informar os motivos desse pedido de rescisão indireta. Por que ele está aplicando essa justa causa no empregador? Ele deve fazer essa informação e, eventualmente, na justiça, ele deverá provar, apresentar todas as provas, tanto testemunhais quanto documentais, que ele tenha para mostrar que dele estavam sendo exigidos aquilo que não poderia ser exigido dentro do contrato de trabalho, ou seja, que o patrão deixou de cumprir o contrato de trabalho. E nesta semana foi realizada a eleição da nova diretoria do Tribunal Superior do Trabalho. Veja na reportagem. O presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, proclamou o resultado. O ministro Barros Levenhagen, eleito presidente. O ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, eleito vice-presidente. E o ministro Brito Pereira, eleito corregedor-geral. A votação diz tudo. Os senhores são legatários de toda a confiança da Corte e de toda a justiça brasileira. E nós apostamos e apostamos muito bem. O atual vice é o novo presidente do TST, o mineiro Antônio José de Barros Levenhagen, que foi eleito em votação secreta e por maioria absoluta. A minha gratidão pessoal pelo voto de confiança com que me honraram e espero estar à altura de atuar à frente desse tribunal segundo as melhores expectativas dos meus colegas. Essa não será uma presidência isolada. Ela o será verdadeiramente compartilhada. Eleito vice-presidente, o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho está no Tribunal Superior do Trabalho desde outubro de 1999. O escolhido para ocupar a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho no próximo mandato vai ser o ministro Brito Pereira. Que eu me recordo, ministro Brito Pereira, nós éramos neófitos nessa corte. Vossa Excelência, quando da eleição do ministro Fausto, já recebeu um voto, prenunciando o sucesso que Vossa Excelência teria aqui nessa corte. De sorte que esse sucesso já era antevisto. A corte é composta por 27 ministros. São brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. A posse da diretoria eleita está vinculada à aposentadoria do atual presidente, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que vai completar 70 anos de idade em fevereiro do ano que vem. Ao longo do tempo em que com Vossas Excelências convivemos, nós sabemos que a Justiça do Trabalho está entregue e será entregue, e estará confiada a mãos extremamente hábeis, a pessoas extremamente competentes, sobretudo comprometidas com a instituição. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!